Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá qual é a hora que você está assistindo isso. Nós estamos aqui no terceiro vídeo do nosso canal para contar para vocês mais um pouquinho da nossa construção. E nós recebemos muitos pedidos, e isso é verdade, eu não tô dando uma de blogueira, muitos pedidos sobre como nós nos conhecemos, como foi o início da nossa construção. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o Ícaro. Então, gente, nós nos conhecemos no Facebook. A gente se conheceu no Facebook, na verdade, depois do Radical. Mas fato é que em 2016 eu fiz uma postagem no Facebook a respeito de um evento que ia ter. O evento era a Escola do Clamor, lá em Belo Horizonte. E ela comentou a minha publicação. Eu não sabia quem era, mas... Sem interesse, eu só queria ir na Escola do Clamor mesmo. É verdade. Até aí, né? Mas até aí era só isso. E ela comentou e dali a gente começou a conversar. A gente começou a conversar e fomos desenrolando alguns assuntos sobre a Escola do Clamor. E eu sugeri, né, que ela me passasse o número do WhatsApp dela. Agora você conta o detalhe. Porque você pediu meu WhatsApp, mas... Eu já tinha o número do WhatsApp dela, porque eu tava no mesmo grupo de jovens da igreja dela. Então já tinha o número dela. Só que pra dar aquela disfarçada, né, pra não ser tão... Direto. Eu Que ele me amava. eu tive que pedir, tinha que ter aquela formalidade toda. Pô, não, me dá seu número, pô, aqui no Messenger é muito ruim pra conversar e tal. Ela me passou. Aí, como eu já tinha o número dela e tal, a gente começou a conversar sobre algumas coisas. A gente começou a se tornar amigo de verdade. A gente começava a compartilhar a nossa vida um com o outro. Orar um pelo outro. Oramos um pelo outro. Trocar experiências. Isso. E dali surgiu uma amizade muito legal. A gente conseguiu construir uma amizade muito sólida. Só que teve um detalhe que na primeira vez que a gente conversou, eu fui no perfil dela. Eu fui no perfil dela e vi que o meu irmão era amigo em comum. E aí eu perguntei pra ele, cara, tu conhece essa garota aqui? Aí ele falou, conheço, ela é da minha célula. Eu falei, cara, eu vou casar com ela. Ele nem me conhecia. Não conhecia. Então, eu disse isso, mas depois da conversa que a gente teve, de fato, eu disse isso com muita convicção. E a partir daquele momento eu acreditei de verdade que eu me casaria com essa pessoa linda, maravilhosa que está do meu lado. Um detalhe muito importante é que quando nós nos tornamos amigos, nós éramos amigos de verdade. Éramos amigos. Então assim, eu amava muito a amizade do Ícaro porque eu tinha certeza que nós éramos amigos. Não rolava assim, quem sabe e tal. Não Só tinha da parte isso. dela. Da minha parte eu nunca soube de nada. Eu realmente não sabia de nada, então eu amava estar com ele porque eu sabia que eu podia contar tudo pra ele. Eu cheguei a contar pro Ícaro situações de pessoas, de pessoas que eu tava gostando e tal, e do carinha que eu tava orando, e compartilhei tudo com ele. Gente, eu fui o melhor conselheiro dela. Sim, ele me deu ótimos conselhos, não falou nada assim, tipo, manda esse cara pra longe. Não, ele foi super... Queria falar, né? Super crente. Muito cristão, cara. E foi isso, então assim, foi uma amizade de verdade, eu achei isso muito legal. E quando ele me falou, eu tava em BH, ele me falou pelo telefone. E aí ele abriu o jogo pelo telefone, eu tava em BH e eu fiquei muito louca, eu fiquei com tanta raiva dele, porque eu não via maldade, assim, eu não via intenções na nossa amizade, que eu ignorei ele durante um tempo, eu não quis falar com ele, eu falei, não sei falar sobre isso, não quero falar sobre isso, fiquei com raiva, fiquei chateada. E aí eu falei pra Deus, eu fui colocar diante do Senhor, porque eu havia recebido uma palavra, alguns dias antes, de que o próprio Deus falou ao meu coração de que estava mais perto do que eu imaginava. Quando Muito eu fui perto. orar, mais perto mesmo. Quando eu fui orar pela minha vida sentimental, o Senhor falou comigo. E aí no carisma o Senhor usou uma pastora pra mandar eu levantar no meio do culto. E ela falou que o Senhor estava abrindo os meus olhos. Porque durante um tempo ele tinha me guardado, mas que ele estava abrindo meus olhos naquele momento. Então Ícaro veio falar comigo, eu já estava naquela confusão toda, não sabia o que pensar. E fui colocar diante do Senhor. Falei, Senhor,
se foi ele mesmo que o Senhor tem pra mim, o Senhor coloca no meu coração, o Senhor me dá bons olhos sobre ele, porque eu só consigo olhar pro Ícaro como meu amigo e tal, não consigo, assim, me imaginar namorando, casando com ele, pedir ao Senhor, falei, Deus, me mostra a tua vontade, porque eu também não quero andar no que não é pra mim, do que o Senhor não tem pra mim. Uma coisa muito importante que eu queria ressaltar aqui é o fato do tempo da espera. Eu só abri o jogo, na verdade, eu tive muitas oportunidades e muita vontade de falar isso pra ela, mas Deus ele precisou gerar algo em mim que eu já estava agoniado. Eu precisei ter a certeza de que receber um não depois de abrir meu coração para ela não ia fazer diferença nenhuma na minha vida. Tanto que eu falei de uma forma muito natural, eu fui bem direto e com a consciência bem tranquila, eu estava bem em paz. Porque eu sabia naquele momento que se ela me dissesse não, a nossa amizade ia continuar, porque a gente tinha uma amizade muito legal, a gente sempre teve desde que a gente se conheceu. O momento que eu tive a certeza de que isso não ia acontecer, eu precisei abrir o jogo. Eu falei, olha, nós vamos casar. Ele não falou de namoro, não falou nada, ele só falou que ia casar comigo. É que eu precisei ser bem direto, bem enfático. Casar tem que ser Por isso dessa que eu entrei forma. em crise. E aí foi um tempo muito bom, porque a gente estava separado, ele aqui no Rio, lá em BH, e eu tive esse tempo pra colocar diante do Senhor, pra me desesperar, e minhas amigas me ajudaram, muito obrigada, porque eu sei que vocês estão assistindo. Então, elas me ajudaram, me deram ótimos conselhos, oraram por mim. E eu pedi muito ao Senhor, eu falei, Deus, é muito importante, né, a parte física, que eu tenha atração física por ele. Então eu já amo o Ícaro como meu amigo, eu amo a companhia dele, amo estar com ele, mas eu preciso ser atraída fisicamente por ele. Então, se é o Senhor que tá fazendo, o Senhor vai completar tudo. E aí a gente combinou na época que eu ia vir de férias pro Rio, da gente conversar melhor sobre isso. E aí foi muito legal, porque eu já tava meio balançada, né, e tal, então já tava dando umas oportunidades dele falar mais e tal, a gente tava conversando mais sobre o assunto, mas eu ainda tava mais ou menos. E aí quando eu cheguei no Rio, a gente marcou de se encontrar, e quando ele estava me esperando lindo, gente, no subway, eu olhei e falei, meu Deus, o que aconteceu com esse garoto? Ele tá muito gato! Naquele momento eu tive certeza que o Senhor tinha me dado bons olhos. Ele ouviu minha oração, porque eu olhei pro Ícaro de longe, como eu nunca havia olhado antes. Eu falei assim, ele tá muito gato. Gente, detalhe, a gente combinou o nosso encontro uns 2 meses antes e ficava toda aquela expectativa. E eu cheguei a comentar com os amigos meus lá de Angra, de onde eu morava, que eu já estava namorando. Eles falaram, como assim? Como é que você está namorando? Eu falei, eu vou começar a namorar a partir do dia 20, que foi o dia do amigo, dia 20 de julho, que era o dia que a gente tinha marcado o nosso encontro. Então, uns 2 meses antes, eu já tinha dito que no dia 20 eu ia estar namorando. E importante também, que eu gostaria muito de falar, é que quando a gente se conheceu e eu tive a certeza que ela era a mulher da minha vida, eu falei pra muita gente. Falou mesmo, ele falou pra minha igreja toda. Eu não sabia, mas a minha igreja toda já sabia. É verdade, eu falei pra muita gente. E eu fiquei pensando assim, cara, se eu não ficar com essa mulher, vai ser a maior vergonha da minha vida, porque eu já falei pra todo mundo. E teve uma época que a gente não tava se falando muito, assim, à distância. E eu parei de falar dela pras pessoas. Meus amigos me perguntaram, e aí, como é que tá a Flávia e tal, e as conversas. E eu desconversava, porque eu pensava, cara, se ela arrumar alguém nesse tempo, ela lá, eu aqui, ela vai arrumar alguém, que cara que eu vou falar pros meus amigos que, pô, não, ela arrumou outra pessoa e tal. Gente, essa é a maior vergonha da minha vida. Mas no fundo, eu tinha convicção que ela é a mulher da minha vida. Então sustentei isso até o final, até o dia que eu precisei abrir meu coração para ela, dizer que eu a amo, dizer que a gente ia casar, né? Apesar de eu já ter dito isso numa das nossas conversas, só que ela não entendeu, foi uma conversa meio enigmática. Conta aí, amor. A gente tá conversando muito, eu falei pra ele que ele seria o padrinho do meu casamento. Eu recusei. Aí ele falou que não. Aí eu falei, claro que você vai ser o padrinho do meu casamento, porque você é muito meu amigo e tal, eu te amo. E aí ele simplesmente recusou, eu achei aquilo ali uma ignorância da parte dele.
mais, larguei pra lá e comecei a falar sobre o meu casamento. Falei, eu quero casar de manhã. E eu falei que também ia casar de manhã. Aí eu falei, eu quero... Foi o que mais que eu falei? Você queria casar num sítio. Eu quero casar num Eu sítio. falei, eu também. Por que a gente tá falando isso tudo? Não só pra expor como nós começamos o nosso relacionamento, mas pra que você entenda a importância do tempo de espera. Sabe, eu acredito muito que o Senhor que colocou essa convicção no coração do Ícaro, porque dele mesmo ele já teria desistido, ele teria partido pra outra, porque são 3 anos. Então, aí a gente tá falando isso por quê? Porque a importância do tempo de espera, a importância da convicção e de se apegar àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Se o Senhor colocou algo no seu coração, se Ele te deu certeza de algo, a gente precisa andar sobre isso, a gente precisa andar sobre a palavra que nós recebemos. E às vezes essa palavra ela é sutil, ela não vem de forma como aconteceu comigo, né, que a pastora lá mandou levantar do nada. Às vezes é o Espírito Santo falando sutilmente no seu coração algo e você precisa se apegar a isso. Não importa quanto tempo demore, se leva 3 anos, se leva 3 meses, se leva 3 semanas, você precisa entender que o tempo de Deus ele não é o mesmo que o nosso. E esse tempo que o Ícaro ficou em silêncio, que ele não falou nada, foi muito bom, porque foi o tempo que eu precisava para ser tratada, para amadurecer, porque se ele, no início da nossa amizade, falasse que ele já queria casar comigo e tal, ia estragar tudo, porque eu não tava pronta para isso. Até mesmo se a gente começasse a namorar ali, o nosso relacionamento não ia pra frente, porque eu não estava pronta para isso, eu não estava pronta para entrar no relacionamento, estava muito machucada emocionalmente, então eu precisava passar por todo o processo de estar diante do Senhor e ter um amigo de verdade do meu lado, que não ficasse mandando indireta, mas que eu sabia que eu podia contar com ele para toda e qualquer situação. E aí no tempo certo, o Senhor trouxe à luz todas as coisas, né? E também Ele falou no meu coração que era isso mesmo que Ele queria. Então hoje nós queremos te dizer que vale a pena descansar na palavra que o Senhor Ele colocou no seu coração, vale a pena acreditar naquilo que Ele falou a seu respeito, porque nós estamos caminhando para a nossa construção nessa expectativa de que se o Senhor falou já existe, a palavra dele é criadora. Então desde lá de trás Ele já vem fazendo na nossa vida, por que hoje Ele não faria? Ele já fez na vida de tantos homens e mulheres de Deus, Ele já fez na vida de tantas pessoas que nós conhecemos e tantos homens através da história, por que Ele não faria na nossa vida? Nós não somos menos importantes do que essas pessoas e também não somos mais importantes do que vocês. Nós hoje queremos te convidar a descansar e confiar na palavra que Ele colocou no seu coração. Independente daquilo que o Senhor te falou, você precisa aprender a esperar o tempo certo, porque a coisa certa no tempo errado acaba se tornando a coisa errada. Então a gente precisa saber discernir o tempo e o modo das coisas. Então é isso, gente. Independente da área da sua espera, seja ela emocional, seja ela física, seja ela financeira, descansa naquilo que o Senhor te falou, descansa na convicção que Ele colocou no seu coração, porque o justo viverá pela fé. É isso que nós temos e é nisso que nós nos apegamos. Beijo e até o próximo vídeo.